Olá pessoal, eu sou o professor Messias Flecha, esse é o segundo episódio do nosso podcast Pode Lutar. A temática de hoje, como você já viu na descrição do vídeo, é combate ao assédio moral. Eu estou aqui com a professora Manuelma, professora de História da Escola Mário Quirino, e com a Rosângela, que é pedagoga do SOMEI. Elas estão aqui para nos ajudar a fazer esse debate que é pertinente, é extremamente importante para não só para a nossa categoria, mas para a classe trabalhadora como um todo, em particular do serviço público, que é o nosso setor, porque infelizmente o assédio moral é uma prática comum, é uma prática que vem corroborar com algumas políticas que ao longo da nossa conversa a gente vai esclarecendo aqui, e dizer que a nossa intenção é debater com todo mundo, porque um dos principais problemas do assédio moral é o isolamento. No geral, o trabalhador que ele é assediado, ele fica isolado, e ele acaba sofrendo, internalizando essa pressão e sucumbindo àquilo que se pretende dele quando ele é assediado. Então a gente acredita profundamente que é necessário que a gente faça denúncia dos diversos casos de assédio. Vamos tratar de algumas questões específicas que aconteceram com a Manu, que aconteceram com a Rosângela e outras companheiras no SOMEI e na Escola Mário Quirino, mas a nossa intenção não é focar nas situações particulares e dizer que essas situações elas não são isoladas, elas fazem parte de um processo no qual diversos trabalhadores e trabalhadoras diariamente sofrem o assédio moral no trabalho. Então a gente vai partir primeiro dos relatos e a partir do relato vamos fazer algumas análises, algumas reflexões que são necessárias para a gente, para a nossa organização sindical, que precisa abraçar essa luta e nos apoiar, certo? Então bora começar aqui, vou começar com a Manu, Manu que desde o ano passado, no dia 17 de abril, foi impedida de entrar na Escola Mário Quirino quando voltava de licença médica, não é isso, Manu? Isso. Queria que tu contasse um pouco pra gente como é que foi essa situação. Bom, porque eu fui impedida de adentrar na Escola Mário Quirino da Silva no dia 17, como o professor já falou. Eu estava de licença médica, eu fui diagnosticada com síndrome de burnout e num período eu estava 1 semana, 2 semanas sem dormir. E a médica achou por bem que eu me afastasse das minhas funções por um período de 15 dias. Depois ela me deu mais 15 dias de licença médica, porque eu não estava bem ainda nos primeiros 15 dias. E quando eu voltei no dia 17 de abril, eu fui surpreendida pela senhora que trabalha na portaria da escola. Essa senhora trabalha lá há 12 anos, eu trabalho na Escola Mário Quirino há 10 anos. Me falando que eu não poderia adentrar a escola, a mando da diretora. Eu fiquei ali meio sem saber o porquê, insisti para entrar, quando veio dois funcionários que trabalham na escola, me dizendo que se eu insistisse em entrar, ele ia chamar a polícia, porque a diretora tinha dado ordem de não deixar eu entrar dentro da escola, não deixar eu entrar na escola. Deixa eu te fazer uma pergunta, Manu. Por que tu acha, qual é a situação que originou isso? Por que tu acha que ela deu essa orientação para que tu fosse impedida de entrar na escola? Tem algum fato que antecede essa situação? Sim, tem fatos que antecedem. Eu e um grupo de professores, nós fomos no Ministério Público denunciar uma administração da atual diretora, em vários pontos, no caso do nepotismo, a situação da não prestação de conta da escola, ela construiu uma lanchonete dentro da escola, isso num período de greve, às escondidas, no meu ponto de vista, porque ninguém ficou sabendo, e não dei uma satisfação para os professores, para os alunos da construção dessa lanchonete. Então foi feita essa denúncia, entre outras coisas foram feitas essas denúncias também, e também tem um caso de desde 2022 ou 2021, de um professor que ele assediava alunos do 6º e do 7º ano, que eu também denunciei, e tanto a coordenação quanto a direção da escola era contra as minhas denúncias, se opuseram a eu ir denunciar na delegacia,
no Conselho Tutelar. Então, desde lá, eu venho sendo perseguida na escola Mariclino da Silva e convidada a sair da escola. Ok. Eu queria colocar uma coisinha aqui, porque assim, o que aconteceu contigo acontece cotidianamente em diversas escolas, não necessariamente ser barrado de entrar, mas eu digo o assédio moral, né, a perseguição para aquele trabalhador que se manifesta, que vai contra, né, os desígnios da gestão, etc. Na verdade, né, o teu caso em particular, a gente tomou conhecimento porque foi publicado um vídeo que viralizou, né, então teve uma certa notoriedade, mas primeiro dizer que né, nós temos consciência de que isso não é um caso isolado, isso acontece muito, né? Mas também assim, isso aconteceu no dia 17 de abril. Né? No dia 18 de abril nós fizemos um ato lá na Escola Mário Quirino denunciando essa situação que aconteceu contigo. Né? E aí nesse ato, né, inclusive eu quero deixar bem claro para o pessoal que está assistindo a gente, que o que está rolando aqui na nossa tela são trechos desse documento aqui. Tá? Esse aqui é um documento que nós protocolamos junto à Secretaria de Educação, diretamente nas mãos da secretária. Está aqui, olha, vamos colocar depois aqui, o print aqui do protocolo, que foi protocolado. Então tudo isso que aconteceu, né, a secretária de Educação tomou conhecimento, ou seja, já sabe da situação há quase um ano, né, do ocorrido, né, e no dia 18, no dia seguinte, a gente fez um ato lá na escola, né, e estavam presentes o Ivan Serrão, que à época era coordenador do ensino médio, né, a secretária de gestão de pessoas à época, que era a Andréia, né, a secretária adjunta Antônia, né, e o ouvidor Getro. Todos eles, né, apareceram lá na escola no dia seguinte, no dia do nosso ato, nós reunimos com eles. Né. Então, o que eu queria colocar é o seguinte: diversos outros professores, não só os que estavam presentes, mas que a gente tem conversado, também denunciaram, né, que o assédio moral tem sido uma prática no Mário Quirino, não é isso? O assédio moral tem sido uma prática no Mário Quirino, inclusive existem professores que saíram da escola, como o Messias já falou, em decorrência dos assédios. Existem professores que estão na justiça, que em decorrência também de assédio moral, e outros que preferem sair, se calar. Muitos também são contratados. A gente sabe que os contratados eles não têm muita voz dentro da escola, né? E aí eles saem da escola e fica por isso mesmo a questão do assédio moral com relação à diretora. Uhum. Ok, olha, em conversa, antes da gente começar a gravar, nós definimos que a gente não vai ficar citando nomes aqui, né, além, obviamente, dos agentes públicos que nós falamos que estavam lá no dia, né, porque existe uma contraofensiva de tentar intimidar quem denuncia o assédio moral. Mas a gente vai chegar lá. Né? Mas eu quero adiantar, né, que em breve eu vou fazer nós faremos aqui, o nosso coletivo fará um outro podcast no qual a gente vai fazer algumas denúncias muito mais pesadas, né, inclusive da presença de estelionatários na escola, né, que tem denúncia de que vende contrato, né, e que às vezes não cumpre e não paga, né. Mas vai chegar o momento para essa discussão. Né? Então, no dia que a gente fez o debate lá, nós ouvimos do próprio ouvidor que o procedimento seria qual? Se tem diversas acusações, né, ela precisaria ser afastada, não exonerada, ser afastada, para que essas denúncias fossem apuradas. Certo? O que não ocorreu. Né? Qual é o teu entendimento? Tu acha que ela é apoiada pela gestão? Pela gestão da Secretaria de Educação, por exemplo? Eu acho que ela é apoiada pela gestão da Secretaria de Educação e que eles fazem vista grossa, né, pela questão do assédio que ocorre dentro da escola. Logicamente que eles sabem de todo o assédio que ocorre dentro da escola. Uhum. E nada é feito. Sim, inclusive, só para constar, né, o que eu estou colocando aqui e o que a Manu está colocando, da questão do assédio, né, da questão da transparência na prestação de conta, né, da denúncia que nós fizemos de nepotismo, né, da denúncia de que tem indivíduos, né, com denúncia de estelionato circulando pela escola. Tudo isto está nesse documento que foi protocolado em mãos para a secretária Sandra Casimiro. Então tem conhecimento, né, e já poderia ter dado os encaminhamentos, né, e pelo menos iniciado o processo de investigação, ou seja lá o que for. Então é pertinente que a gente queira cobrar, né, das autoridades públicas que providências sejam tomadas.
Não pode ficar o servidor sendo assediado e o Estado omisso, né? E aí eu quero pegar aqui uma parte da Manu, né, para dizer, né, que eu também participei desse processo de uma maneira muito indesejada, né? Porque nós precisamos fazer outro debate quando tiver oportunidade, de que o servidor da educação, que o trabalhador da educação, ele sofre diversos tipos de violência, não só o assédio moral, né? Eu, por exemplo, eu fui agredido na escola que eu dava aula, né? Precisei mudar de escola e adivinha onde eu fui lotado? Na escola Mário Quirino, né? Então esse relato que está aqui foi o que aconteceu comigo quando eu fui lotado na escola Mário Quirino. Como a gente já tinha feito o ato em defesa da Manu, né? Como a gente já tinha ouvido da secretária Sandra Casemiro o compromisso de estabelecer uma comissão de combate ao assédio moral, que até hoje não foi efetivada, né? E eu fazia parte dessa comissão, que havia sido escolhida pela base da categoria desse encontro, né? Eu fui lotado na escola Mário Quirino e a diretora se recusou a me receber lá, né? E dizer para vocês que é muito claro o que aconteceu, né? Primeiro só fazer duas observações antes da gente seguir a vida, né? Que na Ucolom, eu estava diante da funcionária quando ligou para ela e confirmou que havia carência na escola, né? Quando eu cheguei para me apresentar na escola, ela não estava, né? E aí eu procurei as coordenadoras que me confirmaram que não era uma, tinha duas vagas, né? Uma para manhã e outra para tarde para matemática. E quando ela apareceu no dia seguinte, porque ela não apareceu esse dia mais na escola, ela me disse que não tinha mais vaga e se recusou a receber minha carta de apresentação. Então esse tipo de prática, né, toda foi denunciada, né, toda de conhecimento da Secretaria de Educação. O que a gente espera, né, é que essa política de passar pano, ela se esgote, né, que não seja uma política de Estado, que não seja uma política de governo, né, da retaguarda para o assédio moral, né? Eu quero finalizar aqui, né, expondo para vocês. Olha, quem está olhando na tela aí vai perceber que nós protocolamos no dia 3 de maio, depois de muita tratativa de tentar resolver o problema, ou seja, quase um ano atrás, né, a denúncia do que aconteceu com a Manu, né, as outras irregularidades que surgiram na reunião que houve lá no dia 18 de abril, né, e solicitamos providência, solicitamos que fosse revertida a negativa de me receber na escola, né, solicitamos que houvesse o afastamento, né, da gestora para que o processo pudesse ser apurado, né, e tudo mais. Mas Manu, voltando, né, eu quero finalizar essa história, né, com algo que a gente comentou, mas precisa esclarecer um pouquinho mais. Você fez a denúncia do assédio, né, mas aí tu sofreu uma contraofensiva que tenta te intimidar, né? Sim. Conta pra gente, o que está rolando agora? Dentro da escola, eles fizeram uma campanha de difamação da minha pessoa. Primeiro que a diretora diz que ela não sabe, ela não tem conhecimento de que eu estava de licença médica, o que é mentira, porque eu apresentei toda a documentação, inclusive da junta médica para ela, para a escola, né? A escola, a coordenação toda sabia que eu estava de licença médica. E eles começaram a fazer vídeos dela, e ela se ensinou que tu falaste vídeos contra mim, falando que pais de alunos estavam reivindicando a minha presença, né? Sendo que eu fico muito, muito curiosa com o fato, porque ano passado faltou professor de inglês no ensino, na segunda série. Os meninos terminaram o ano sem professor de inglês, enquanto eu estava de licença médica de um mês, os pais estavam preocupados com a minha ausência na escola, né? Então, se vem fazer essa campanha de difamação contra a minha pessoa dentro da escola para poder justificar o assédio que eu venho sofrendo. Mas além dessa campanha, né, essa tentativa de intimidação, ela foi para a via legal. Sim. Tentar te transformar de vítima em ré. Como é que foi essa questão também? A ouvidora, né, ela fez um boletim de ocorrência na delegacia, em que ela alega que ela está sendo difamada em decorrência do vídeo que foi produzido no dia que eu fui impedida de adentrar a escola. Então, semana passada, eu recebi do Ministério Público uma intimação para que eu
que eu perguntava se eu ia aceitar ou não, né? Fazer um acordo com o Ministério Público para que não fosse levado adiante o inquérito policial contra a minha pessoa. Uhum. Na verdade é assim, né? A gente entende que isso de fato é um processo para intimidar, né? Pegar alguém que fez uma denúncia de assédio moral e tentar transformar de vítima em ré, né? Porque não prospera, não prospera. Inclusive porque quando a representante da ouvidoria esteve na escola, ela teve enquanto alguém que estava cumprindo a sua atividade, né? Não em um momento da vida privada dela, etc. Né? Então, se ela aparece alguma imagem, ela é filmada nesse contexto, né? Mas tranquilo. Eu quero finalizar, né, mostrando que no processo que foi criado para tentar transformar a Manu, né, de vítima, né, em alguém que está difamando e tentando manchar a imagem dos outros, está aqui o depoimento da funcionária, né, da escola, deixando bem claro que recebeu orientação para barrar a Manu no dia, né? Então todo esse contorcionismo que se faz, né, para tentar transformar isso em outra coisa é para que o que de fato foi denunciado originalmente, que é o assédio moral, não seja apurado, né? Então, como houve repercussão, né, a ofensiva é muito maior, né? Então eu gostaria muito que esse momento servisse para que a gente entendesse que é necessário a solidariedade entre nós trabalhadores, né? Apoiar a Manu é apoiar todos nós, né? Porque todo mundo que está aqui é passível de um momento ou outro, né, passar por isso, né? Tanto é que estamos aqui com a Rosângela, né, pedagoga do Sistema Modular de Educação Indígena, de ensino, né, eu sou MEI, né, que também, junto com outras companheiras, não sozinha, mas solidária com outras companheiras pedagogas, vem passando por uma questão muito estranha. Não é não, Rosângela? Bastante. A minha é super estranha, né? Porque é passar por um processo seletivo, né, interno, do SOMEI, e ser classificada, né, fazer todos os trâmites, assinar, pegar uma carta, termo de compromisso, tudo. Agora, no dia para entrar, não pode, não queremos pedagogo. Mas vamos pontuar, Rosângela, é assim, o edital que rege o processo que tu fizesse, inclusive eu fiz o mesmo processo, né? Nós éramos colegas da educação indígena até um tempo atrás, eu fiz o mesmo processo. Esse edital tinha vaga para pedagogo? Tinha, então tu fizesse uma vaga de acordo com o edital. Esse edital, ele foi retificado em algum momento? Não, então essa vaga permanece até o final, né? Então, houve só a desclassificação, mas não... Pois é, então vamos falar sobre isso, né? Então, bora só relembrar. Esse processo foi em 2022, certo? Nós tivemos o resultado, se eu não me engano, em agosto, não foi isso? Agosto, julho, agosto, coisa assim. Foi, né? Mas no mês de setembro já chamaram para assinar aquela carta compromisso. Né? E em novembro de 2022, muitos trabalhadores já entraram em área, já começaram a trabalhar. Né? E aí que a coisa começa a ficar estranha. Né? Depois de tudo isso, somente em dezembro saiu um novo edital, que é o edital 33, né? Aonde o teu nome, que aparecia como aprovada no edital de homologação número 15, aparece como reprovada nesse. Né? E aí eu te pergunto, esse edital, o número 33, que muda a tua condição de aprovada para reprovada, justifica por que tu foi reprovada? Não tem nenhuma justificativa. Tanto que a pontuação, tudo permanece. Lembrando que não foi só tu, foram as 4 pedagogas. As 4 pedagogas. Inclusive, né, uma colega nossa, ela cansada, né, de estar passando por tudo que a gente vem passando desde 2022, ela desistiu desse processo e se inscreveu, né, nesse que foi agora de 2024, né? E conseguiu, mas esse não é totalmente diferente. Certo. E aí assim, né? Tu entende que tentaram te induzir a sair, né, para tentar legitimar essa ação de te afastar nesse período? Porque assim, isso foi em 2022, né? Até agora tu permanece no sistema de educação modular, certo? Sim, permaneço, até porque o tempo todo, quando a gente é chamado, é para pegar uma carta, para qualquer lugar, né? Mas não dizer assim, olha, tu
tu vai pegar essa carta porque você foi desclassificada por isso, isso, isso. Não existe essa conversa. Então, a partir do momento que teve essa desclassificação, teve a reunião, a secretária, né, não de educação, da SAGEP, chamou advogado jurídico, ela disse não, as professoras, elas têm que ser aproveitadas porque é a lei, tem a lei, né? O professor, ele estudou, ele se formou, ele está lá dentro, ela passou por um processo seletivo, não tem nada. Então, elas podem sim. Tá, deu nossa cartinha. Fomos, trabalhamos, 2023. Todinho. Houve tentativa de cortar a gratificação de vocês? Ou pelo menos se ventilou essa possibilidade? Sempre. 2024 começou. Vai ser cortado. Vai ser cortada a gratificação, vai ser cortado. Pega a carta, vai ser cortado, ou pega a carta, mas nunca foi cortada. Até então estamos SOMEI, somos SOMEI. Né? O que querem? Que a gente pegue uma carta. Mas estamos agora pela justiça. Fizemos outro documento. Pedindo pacificamente ali, né, para resolver nossa situação. Porque já passou pelos 2 anos. Como a gente tinha conversado antes, tem algumas coisas que me chamaram a atenção na argumentação deles. Né? Por exemplo, dizer que vocês deveriam estar em área no Parque do Tumucumaque. Né? Que para quem não sabe, eu quero dialogar com o pessoal que está assistindo a gente, que o Parque do Tumucumaque, o governo do estado passou anos sem garantir que tivesse um voo para o atendimento presencial no Parque do Tumucumaque. Né? Então dizer que uma pedagoga não está trabalhando porque não quer, é como se ela pudesse pegar um táxi, sair da casa dela e ir para o Parque do Tumucumaque. Né? E outra coisa, né? A garantia desse transporte é prerrogativa do Estado e a garantia da tua lotação, né, também é incumbência do Estado. O Estado não pode dizer que vai cortar a tua gratificação porque tu não está em área, se é ele que determina, né, que tu deve estar, correto? E aí as solicitações foram quais que foram encaminhadas lá? Né? Primeiro, né, foi feito o primeiro documento que nós fizemos foi para a SAGEP, né, pedindo nossa carta, fomos atendidas, como eu falei, né, 2023. E já em 2024, nem era para fazer documento que não iam receber nada. Já em 2025 a gente fez um requerimento, né, que eu acho que você vai postar aí, pedindo só o que a gente quer? Carta, nossa lotação. Você permanecer na educação indígena. E não perder a nossa gratificação. Garantir que o próprio Estado indique a tua lotação, coloque para trabalhar e pare com essa história. Isso, né? Até porque já passou os 2 anos. Sim. Né? Era 2 anos. É tipo assim, era como se fosse, né, um probatório. Sim. Que você, né, tava lá tudo no edital. Seguimos o edital. Não, inclusive, só para dizer, o próprio edital, ele garante quais são as condições nas quais o servidor pode ser afastado nesses 2 anos. Vocês não se enquadram em nenhuma delas. Nenhum. Não solicitaram para sair, não se recusaram a entrar em área, cumpriram com o trabalho que foram designadas, correto? Correto. Inclusive, o mais interessante, porque a gente se sente coagida, porque assediada o tempo todo. Porque tem outros processos. Antes de começarem, né, perseguição em cima da gente, tem processo que é gritante ali. Coisas mais, sabe assim, e foi colocada ali, de stand-by. Vamos pegar o delas aqui. E é o nosso que é o foco. E nunca eu vi os outros professores, que já era motivo, que eu vi que tem motivo para professor sair antes dos 2 anos, que já passou, eu acho que agora nem adianta mais, mas o nosso foi em foco, não é elas. Porque está desclassificada, sempre falando essa história. Então, desclassificada. Inclusive só para a gente entender uma coisa, vocês foram, digamos assim, conduzidas, né, de que a orientação seria pede para sair e faz um novo processo seletivo por um período temporário nossa, é difícil de entender, né? Tanto que no documento está lá a justificação, até porque elas não se inscreveram para esse novo processo seletivo. Então ela não deve ficar nesse aqui que elas já estão. Não tem nada que abone a nossa conduta profissional enquanto professores educadores, primeiramente professores do Parque do Tumucumaque. Passamos porque garantimos nosso 25 do ponto
de área indígena, conhecedora da causa, trabalhar com a causa indígena, sempre fomos. E uma outra coisa, éramos diretoras, né? Então, uma coisa que eu sempre falo, se no primeiro momento do diário de desclassificação eu tivesse sido desclassificado, todas nós aceitaríamos tranquilamente, mas não, foi classificada. Fizemos todo aquele processo, não sei se você lembra que a gente teve aquele encontro, reuniões, né, que era pra, tipo aquele encontro que tem, sim, né? Sim. Passar, como era a área indígena, tudo, participamos. Tivemos o nosso interno só para quem? Os pedagogos, diferenciado. Passamos 3 dias. E quando foi no último, que era para pegar a carta, à noite eu não deixei. Então esse edital 33, ele desclassificou somente vocês pedagogas, mantendo a mesma nota e sem dar nenhuma justificativa. Sem nenhuma justificativa. Pois e bem. até hoje não tem uma justificativa. Então, gente, né, infelizmente, né, vamos ter que é repetitivo, mas vamos lá. Essa é uma prática, né? A situação que a gente está apresentando aqui não são exceções, né? Não são exceções. Diversas Rosângelas, Manuelmas, né, sofrem assédio o tempo todo dentro do serviço público, principalmente, né? Então, o que é que nós queremos com isso? Vamos ver se a gente pontua aqui, né? Primeiro, a gente quer manifestação da Secretaria de Educação, né? A gente quer que a Secretaria de Educação acabe com essa insegurança que as pedagogas do SOMEI têm nesse momento, que garanta que elas fizeram o processo seletivo, que elas são efetivas do SOMEI, né? E que elas possam continuar o trabalho delas com tranquilidade, né? Assim como todos os outros servidores que passaram desse processo, né? Nós queremos que o caso da Manu, né, seja visto, porque já tem mais de quase ano que nós fizemos a denúncia, que nós reunimos. Nós queremos que a comissão de combate ao assédio moral seja efetivada. Se não for com os membros originalmente estabelecidos, mas que alguém possa acompanhar, né, todas essas denúncias que são feitas, né? E nós queremos que a nossa entidade sindical também se manifeste em favor desses trabalhadores, em defesa deles, né? E por fim, nós queremos que a nossa base entenda, né, que esse ato de solidariedade, de que a gente acompanhar esses casos, né, denunciar, é importantíssimo para a gente tirar essas pessoas do isolamento, né, e mostrar para o assediador que ele não pode fazer isso de maneira livre, né, que a classe trabalhadora está se despertando, né, e com um maior conhecimento dos seus direitos. Tá certo? Por fim, a gente pede que o pessoal compartilhe, dê joinha no vídeo, né, e que se tem denúncia para fazer, procure a gente, porque o espaço está aberto, né? E para finalizando mesmo, eu quero dizer que o espaço está aberto para a gestão, né? Se a gestão quiser vir aqui colocar a versão deles da história, estamos abertos para colocar e para ouvir, né? Mas para fazer um debate salutar, porque já tem quase um ano que não nos responde, né? Eu quero colocar aqui, olha, esse aqui é um outro documento, um outro ofício que a gente protocolou no dia 30 de outubro do ano passado. Protocolamos em maio, solicitamos de novo, né, em outubro que houvesse resposta e não foi dada até agora, né? E toda vez que a gente conversa com alguém da gestão da CED, né, já vai ser encaminhado, essa semana a comissão sai, né, e não sai nunca, né? A gente precisa parar com isso e isso não pode ser política de Estado. Uma consideração final, companheiro, eu gostaria de... Eu sim. Pois não. Primeiramente eu quero agradecer a você pelo esse espaço aqui, ele é muito importante pra gente, porque a gente se sente só, desamparado, angustiado, desamparado totalmente. Até os colegas te olham atravessado porque não pode tomar partido, porque senão o quê? Vão sofrer também, né? Então eu quero te agradecer profundamente pelo espaço e pelo apoio que você tem dado pra gente. Eu também gostaria de agradecer pelo espaço. Falar que, sobretudo esse ano, não sendo nada fácil para mim, né? Nesse mês agora, quando veio à tona, né, também, quando a questão do Ministério Público me procurou, como se eu estivesse revivendo essa situação. Eu fui barrada na escola que eu trabalho há 10 anos, né? E com ressalva para chamar a polícia como se eu fosse um marginal. E isso me corrói todos os dias. E sendo que, para mim, eu sofri uma tortura psicológica naquele dia, porque a diretora tinha consciência de que eu estava voltando de um tratamento psicológico, psiquiátrico. No entanto, ela nenhum momento
ela se furtou de dar essa ordem, né? Então, quer dizer, para mim, isso é uma tortura psicológica. E a tortura continua na medida em que a CED e também o sindicato, porque eu fiz a denúncia, eles fazem vista grossa com relação a esse caso. Certo. E aí desculpa, eu ia encerrar, mas não dá, né? Porque o comentário da Manu é muito pertinente, né? É muito pertinente. Essa questão de tentar abalar psicologicamente o servidor, infelizmente, é uma prática cruel, né? Eu quero dizer para o pessoal, para quem não sabe, por exemplo, eu tive a ameaça de ter meu ponto cortado no mesmo mês que eu perdi meu pai, né? Que eu estava num momento de fragilidade, né? Era difícil. Então, a última ofensiva deles para tentar botar o último prego no caixão, né, foi ameaçar cortar o meu ponto no mês que meu pai faleceu, né? Além de outras coisas, negar, né, a adequação da carga horária para eu acompanhar meu filho que é pessoa com deficiência, né, negar tratamento de saúde. Então isso a gente sabe, né? Mas eu acho que a questão é essa mesmo. A gente está aqui, juntos a gente vai se fortalecendo, né? E se esse vídeo alcançar um número maior de pessoas, mais pessoas vão entender, né, que a gente tem voz e que a gente precisa se manifestar, certo? Só aproveitar, Messias, falando sobre essa questão, né? A gente também passou por essa tortura mental, psicológica, que foi chegado até a falar pra gente: vocês vão devolver todo o dinheiro que vocês já receberam do SOMEI. Fizeram um cálculo pra gente. Eu até comentei com as meninas, né? Gente, parece brincadeira, mas é grave. Se alguma de nós tivesse algum problema, sabe, emocional mais grave, a pessoa saía daquela sala que teve a portas fechadas, com uma pessoa lá de dentro representando a secretária da SAGEP, se matava. Porque você não sabe o que é uma pressão psicológica em cima do servidor. Pega uma carta, vocês vão devolver dinheiro. Eu fiz o cálculo, eu digo, gente, pelo amor de Deus, falei pra ele, o que a gente vai fazer da nossa vida? A gente já saiu de lá chorando da sala. Isso não é uma coisa que se faça com o servidor. Até porque a fala, quando eu ouvi da secretária, quando recebeu a gente, a primeira secretária da SAGEP, que essa gestão seria humanizada para ouvir o professor. O professor ia ter voz, ele ia ser ouvido. Porque o professor, ele não tem voz, ele não é ouvido, né? Porque se você vai falar, até os teus colegas já, meu Deus, te olha atravessado, te critica. Você não tem apoio, e o que a gente precisa é de apoio dos próprios colegas, que abracem a causa. Porque realmente o que está acontecendo com a gente hoje, com ela, comigo e com outras, Rosângela e com outros professores que preferem sair de uma escola, que preferem calar-se. Para quê? Para que não seja, sabe, olhado, atravessado, porque você é. Você é. E isso é fato. Poucas pessoas te apoiam. Poucas pessoas. Então é por isso que eu agradeço muito a você, Messias. A nós somos um coletivo de trabalhadores. Eu sou só o mais bonito, por isso que eu, né, por isso que eu apareço aqui, mas nós somos um coletivo de trabalhadores. Agradecer o coletivo. Tá. Gente, então é isso aí, né? Secretaria de Educação, se manifeste, né? SINCEPEAP, apoia essa luta, tá certo? Ministério Público, abra o olho, né? Esteja do lado da classe trabalhadora, né? E você, servidor público, entre nessa rede de solidariedade, né? Vamos fazer com que o assédio moral vire história do passado. Beleza, gente? Um abraço e a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.